Meu amigo, minha amiga, nesse vídeo de liderança nós vamos conversar sobre uma das mais poderosas técnicas de influência existentes, o elogio. Líder e chefe não são necessariamente a mesma coisa. O fato de alguém ocupar uma posição formal de chefe, gerente ou diretor de uma empresa não significa que exerça efetiva influência ou liderança sobre o grupo de pessoas. Sem descartar a crítica, ela faz parte do jogo, faz parte do processo, e todo líder vai precisar eventualmente criticar seus liderados. Eu quero deixar claro que os elogios são mais poderosos que as críticas. Adequadamente aplicados, os elogios constroem relações profundas, duradouras e de comprometimento entre as pessoas, o que é extremamente útil na relação líder-liderado. Eu quero apresentar a você agora um conjunto de 7 critérios que nos permitem obter dos elogios o que de melhor eles têm a oferecer, fazer elogios com melhores resultados. Primeiro critério: é muito importante que o elogio seja sincero. Abandone qualquer possibilidade de elogiar alguém se você acredita que essa pessoa não é merecedora do elogio ou se você acredita que aquilo que está dizendo não é verdadeiro. Se você elogiar de forma não sincera, você estará invadindo os lamacentos terrenos da bajulação e afastando a pessoa de você em vez de aproximá-la. O segundo critério muito importante é que o elogio seja curto. O risco de fazer elogios longos é você se entusiasmar, a pessoa está satisfeita com o seu elogio, está feliz, e você, por empolgação, prossegue e acaba mencionando qualidades que a pessoa simplesmente não tem e, novamente, invade o terreno da bajulação. O terceiro critério, este fundamental, é que você justifique o elogio, você fundamente o elogio com dados, números, eventos. Eu vou dar um exemplo. Eu chego para um colaborador chamado Pedro e digo: Pedro, você é um excelente colaborador, estou muito feliz, continue assim. E mudo de assunto ou me afasto. Veja, se o Pedro for uma pessoa de elevada autoestima, ele vai compreender esse elogio e vai aceitá-lo, e isso vai ser bom. No entanto, se o Pedro tiver baixa autoestima, ele duvida do elogio. Ele fica pensando: meu Deus, o que o Santana quer? Como é que eu posso fundamentar esse elogio? Eu repito, eu me aproximo do Pedro e digo: Pedro, você é um excelente colaborador, estou muito satisfeito com você. Eu puxei o espelho da folha a ponto e vi que nos últimos 2 anos você faltou uma única vez. Você nunca se atrasou nesses 2 anos trabalhando com a gente e 8 vezes, eu tenho isso registrado, 8 vezes você se voluntariou para fazer hora extra sem que eu sequer precisasse pedir, o que mostra boa vontade e comprometimento com as necessidades de nossa empresa. Você tem futuro aqui, Pedro. Veja, agora eu fundamentei o elogio, independente de ter elevada ou baixa autoestima. Pedro compreende, ele aceita o elogio, isso fará muito bem a relação. O quarto critério é que o elogio seja público. Aliás, como regra geral, é importante que você elogie em público e critique em particular. Quando eu falo em elogio público, não precisa fazer um escândalo e parar a produção na empresa. Atenção, todos parem de trabalhar, vou elogiar a Fernanda. Não há necessidade disso. Mas é importante que pelo menos mais alguém ouça o elogio que você está fazendo a Fernanda. Isso dá força a essa técnica de influência. O quinto critério, esse também é muito importante, é que os elogios sejam mais frequentes. Praticamente não existe chefe, diretor, líder que nunca tenha elogiado ninguém. Mas alguns líderes elogiam muito pouco, muito raramente, estão perdendo oportunidade. Para as pessoas que eu treino em liderança, com trabalho de coaching ou em cursos, eu proponho que se estabeleçam metas de elogio. 4 elogios por semana, 10 elogios por semana, a depender do tamanho da sua equipe. Sempre lembrando que eu não vou cavar um elogio que não tenha fundamentação. Não vou elogiar em vão. Mas é interessante que se estabeleça metas de elogio. Aliás, saindo um pouco do terreno profissional, um homem se casou, gosta muito da esposa, acha ela muito bonita. E ele já disse isso para ela em várias ocasiões, quando namoravam, mas com o tempo parou de dizer. Faz 15 anos que eles estão casados e há 14 anos ele nunca mais elogiou a beleza dela. Ele parte do pressuposto que, não, ela sabe que eu a considero bonita. Tudo bem, ela sabe, mas você não diz e está perdendo a oportunidade de fortalecer a relação. Não há nada de errado em repetir elogios. É importante, portanto, que os elogios sejam mais frequentes. O critério seguinte é o uso adequado da linguagem corporal. O que eu quero dizer? Mantenha seus olhos fixos no interlocutor. Algumas pessoas não se sentem à vontade elogiando e desviam o olhar enquanto estão conversando com a pessoa. Isso enfraquece o contato. Mantenha seus olhos fixos na pessoa com quem está falando.
E finalmente o último critério é utilizar algum fechamento. Pode ser um fechamento muito simples, do tipo, parabéns, continue assim, você tem futuro aqui, estou muito feliz com você. Existe um caso, no entanto, particular e importante, que é a situação em que o líder tem medo de elogiar um colaborador porque teme que ele volte ao comportamento anterior. Eu vou explicar melhor. Você tinha um colaborador chamado Renato e ele era cronicamente atrasado, se atrasava com frequência. Você conversou com o Renato e sensibilizou ele à mudança, ele conseguiu superar isso, resolveu, agora ele cumpre o horário. Você tem medo de elogiá-lo porque ele pode fazer aquele raciocínio horroroso. Ah, zerei com o chefe, posso atrasar de novo. Como é que a gente minimiza o risco disso acontecer? Você faz o elogio, ele está sorrindo, está contente, então você olha para ele e diz: vai continuar assim, não é, Renato? É muito comum que nesse momento ele desvie o olhar. Então você diz para ele: Renato, olhe para mim. Quando ele olhar para você, você repete: vai continuar assim, não é, Renato? E repete isso tantas vezes quantas sejam necessárias até que ele responda alguma coisa do tipo: sim, vai continuar desse jeito. Essa é uma técnica que a gente chama de compromisso ativo, uma técnica em que eu vou conduzir o meu interlocutor a comprometer-se ativamente em sustentar aquele comportamento novo que ele assumiu e que é aquilo que eu queria. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção, sucesso. Visite nossa página www.alansantana.com.br, participe de nossos cursos. Um grande abraço.